Oi pessoal, eu sou a Simone do Delícias Caseiras, tudo bem? Estou fazendo aqui um tema da Bela e a Fera hoje e parei aqui para mostrar para vocês de um jeito fácil como montar um tema simples da Bela e a Fera, tá bom? Eu já tenho alguma coisa pronta aqui que eu já vou fazer os pirulitos e agora eu vou fazer o relógio. Então vamos começar pelo relógio, depois eu falo para vocês como a gente fez esses. Vamos lá? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar dos cortadores, os cortadores básicos, que são os redondos, que eu já falei pra vocês aí o que a gente precisa pra começar a trabalhar com pasta americana. Esse é um dos cortadores que a gente precisa pra começar, que vai facilitar muito o seu serviço. Mas, se não tiver, não é por isso que não pode trabalhar. Você pode usar a xícara, você vai usar alguns cortadores, copo, xícara, potinho, para te auxiliar a trabalhar com a pasta americana e a fazer os modelos. Não é por isso que a gente não pode começar a trabalhar com pasta americana. Nós vamos fazer cupcake e pirulito. Eu não vou fazer o cupcake, a gente vai fazer a decoração. Então, para quem não conhece o canal ainda, pode se inscrever no canal. A gente está sempre ensinando como montar os temas sem ter os moldes específicos, tá bom? Com a mão livre. Então, o que a gente vai precisar para o relógio? Vou precisar de pasta americana cor da pele e vou precisar de pasta americana marrom. Elas já estão tingidas e a gente vai começar daqui, tá? Então, para fazer o relógio, eu vou fazer... Primeiro, vamos trabalhar com marrom para já deixar a base, tá? Então, a gente vai pegar lá marrom, é pasta americana tingida com corante em gel marrom, tá? Então, a gente vai dar uma amolecida nela. A gente já atingiu bastante pasta americana hoje. E agora a gente vai trabalhar para fazer o relógio. Vamos lá? Ó, então já deixei ela molinha. Aí eu vou abrir ela aqui do tamanho que eu quiser. Então se for pirulito, você vai ver o tamanho do pirulito que você vai precisar. Se for cupcake, você vai ver o tamanho, certo? Se for fazer em docinho, também dá. Só vai ter que ser menor. Aí vocês vão falando comigo. Assiste o vídeo até o final, porque eu vou dando dicas. Deixo no final os links que a gente vai utilizar para conseguir fazer, né? Então, eu tenho aqui, eu tenho o tamanho do cupcake que eu vou fazer, então eu vou ter que fazer o relógio no tamanho menor do que o cupcake lá, ó, para poder encaixar no cupcake. Então, vamos fazer aqui, ó, cortei a base do relógio, vamos guardar ele. Agora eu vou colocar um cor pele para poder fazer o rostinho do relógio. Então, vamos lá. Tem aqui. Vamos fazer o pele. Também vai abrir. Vou fazer um só. Se não conseguiu pegar da primeira, volta o vídeo. Assiste quantas vezes forem necessárias. Vai me dando gostei. Vai falando pra mim o que vocês estão querendo aprender. E conforme eu estiver fazendo aqui, eu venho mostrar pra vocês. Esse aqui eu tenho bastante pedido, mas eu acho que a Márcia aqui do canal também estava querendo aprender. Se eu não me engano, é Márcia. Então, aí, tô fazendo agora, ó. Vocês vão me falando lá, nós temos várias videoaulas de vários personagens para que vocês consigam aí começar uma renda extra ou fazer pro neto, pro filho, para dar de presente. É gostoso, né, gente? Ó, então eu fiz menor, ele tá bem fininho. E eu venho aqui para complementar o relógio, coloca bem no meinho. Ó. Agora a gente vai fazer o olho é branco. Então, vamos fazer 2 olhos. Aí você pode... Bolinha, 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 compridinho, mesa. Você pode posicionar para ser 2 olhos do mesmo tamanho, né? Então, vem aqui. Ó, é assim que a gente faz para ser do mesmo tamanho. Aí, de novo, bolinha, 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 bolinha. Vamos colocar aqui. Bolinha, 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 bolinha. Vamos colocar aqui. E aí vai falando comigo, que conforme a gente pode, vai dando um tempinho, a gente vem aqui fazer. Ou se eu estiver fazendo o tema, eu já sei que vocês querem, eu já venho fazer, tá bom? Eu mesmo que respondo. Então podem falar comigo aqui no canal que eu mesmo respondo, tá bom? Temos várias redes sociais, mas que eu falo com vocês de videoaula é aqui no canal do YouTube. Vamos pegar agora o marrom, porque a gente vai fazer os ponteiros do relógio. Bolinha, 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 compridinho. Vamos fazer bem fininho, que são os ponteiros agora.
Ó, é só pasta americana, não coloquei nada secante, porque é no cupcake, no pirulito, que as crianças vão comer, né? As pessoas vão comer, então não quero nada muito duro. Quando a gente está fazendo topo de bolo, a gente pode colocar o secante. Vou tirar esse pedacinho. A gente pode colocar o secante, porque aí a gente não quer que o topo caia, né? Ele tá grande, mas é só pra mostrar pra vocês. Olha, o ponteiro do relógio, ele não tem um maior, um menor? Então vamos lá. E é como se fosse o bigode do relógio aqui. Ah, eu posso fazer isso antes e complementar? Pode, fica até mais fácil pra você trabalhar, né? Então vamos lá, ó. Tô com ele aqui. Vocês vão fazer bem lindo, com mais calma. Olha lá. Vou diminuir um pouquinho esse aqui só. Vou colocar aqui. Nós fizemos o Brawl Star, pra quem tava pedindo. Já tem vídeo aula aqui no canal do Brawl Star. Ó, vou lá de novo. Então é como se fosse o bigode. Tá vendo que eu tô pegando com uma espátula? É mais fácil, gente. Se você for colocar a mão aqui, a gente acaba deixando defeituoso, né? Você pode apertar aqui. Ó. Agora, a gente vai fazer de amarelo o meio aqui do relógio, tá? Segura o bigode. Como ele tá bem molinho, então eu não vou grudar, ele já tá grudado aqui, ó. Mas se precisasse, você podia passar um pouquinho de água sem problema, tá bom? Aí eu venho com o amarelinho, ó, bolinha, bolinha, bolinha. Vou colocar aqui bem no meinho. Agora vamos fazer os olhos. A gente vai fazer a boca de glacê. Eu não vou fazer com glacê real, mas se você quiser, você pode colocar a boca de pasta americana preta. E a sobrancelha, e eu vou fazer com a canetinha. Que aí vocês sabem que vocês podem usar todos os temas, né? Tudo que a gente tem aí. Vamos pegar a pasta americana preta para terminar os olhos. O ideal é que as pastas já estejam tingidas. Para quem acompanha o canal, eu sempre falo que a gente tinge as pastas antes, para a hora que for montar, a gente já tá com tudo pronto, né? Então vamos lá, bolinha, 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 vou fazer o olho, ó. Bolinha, 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 bolinha. E coloco ele aqui. Bolinha, bolinha, bolinha. E coloco ele aqui. Com calma. Depois a gente vai fazer... Vamos fazer a boca de pasta americana também, ó. Compridinho. Mas geralmente eu trabalho com glacê real. Mas se você tiver só pasta americana, trabalha com a pasta americana, não tem problema nenhum. Venho lá, ó. E a gente coloca aqui. Prontinho a boca. Agora vamos fazer aquela outra parte do relógio em marrom. Ó, marrom. Agora eu vou mostrar pra você por que a gente faz ele um pouquinho menor do que o cupcake. Pera aí. Como eu vou colocar no cupcake... Vou colocar no cupcake, vou fazer a base dele branca. Pra vocês entenderem como a gente vai terminar o relógio, ó. Então deixa ele bem molinho. O meu cupcake é de 7 centímetros. Não pode ser muito grosso nem muito fino. Não pode ser grosso para não ser ruim de comer, não pode ser muito fino para não mostrar o recheio, né? Depois eu no final, para quem conhece o canal, sabe que depois no final eu deixo a foto deles prontos. Então, ó, eu fiz aqui o cupcake, a tampa do cupcake, aí eu venho lá com o relógio, vou colocar aqui, bem no meinho, ó, tá bem no centro. Aqui, aí eu venho com o marrom, bolinha, 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 compridinho, ó.
porque eu vou fazer aquelas duas hastes do relógio, eu não sei como chama. Então vamos lá, ó. Vou cortar dois iguais. Eu acho que esse tamanho tá bom. Aí a gente corta no meio. Venho aqui, faço aquela brincadeirinha, ó, seguro, porque é um relógio trabalhado, ó. Venho aqui do lado de novo, ó. Empurra a pontinha, como se fosse fazer um caracol, ó. Aí a gente vai medir aqui. Tá bom. Venho aqui, no relógio, tá vendo por que tinha que ter essa parte sobrando? Ó. Venho aqui, esse tá parece que tá um pouquinho maior. Você vai ajustando. Tem que ajustar, faz aí com calma, bastante tempo. Já falei pra vocês que dá. Esse tá um pouquinho mais gordinho, a gente corta, não tem problema. Ó, vai lá e coloca ele aqui. Tá tudo bem molinho, por isso que ele tá caindo. Mas o ideal é assim mesmo, tá? Guardo o restante. Eu vou fazer o pontinho ali que liga amarelo. Como se fosse uma gota. Então, você pega lá o amarelo, bem pouquinho, ó. Bolinha, 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 coxinha. Ou uma gota. Certo? Aí você vem aqui e deixa ele bem bonitinho. Ó. Eu passei aqui a gota. Vamos pegar a canetinha comestível, para quem acompanha o canal eu já mostrei. Também tenho aqui na playlist a videoaula onde eu mostro o material, esse é um deles. Precisa ter esse? Não, você pode fazer com glacê real, não tem problema nenhum. Mas isso facilita bastante. Que é a canetinha comestível, que eu vou lá e vou fazer a sobrancelha. Ah, Simone, eu não tenho essa facilidade. Você pode riscar primeiro e depois só vem com a canetinha ou com o glacê. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse. Vamos pro próximo. Agora a gente vai fazer o candelabro. Pronto, pessoal. Agora vamos fazer o candelabro. Eu preciso ter a parte do cupcake. Então a gente vai fazer amarelo. A base, porque eu vou montar um candelabro aqui em cima. Certo? Então, vamos de novo lá, ó. Vamos abrir do tamanho do seu cupcake. Se for mini cupcake, é menor, né, gente? Se for pirulito, é menor ainda e mais fininho, se for o pirulito. Como a gente vai estar fazendo na base do cupcake, nós vamos fazer no amarelo para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Aí eu vou cortar, sem molde também, hein? Ó, vamos colocar ele aqui. Eu vou pegar o branco e vou cortar o candelabro. Então, primeiro a gente vai modelar ele, ó, bolinha, 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 compridinho. E vou fazer dois menores para colocar do lado. Então, bolinha, 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 bolinha. Duas do mesmo tamanho. Ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar ele aqui. Então, eu venho com o compridinho lá, venho com ele aqui, ó. E vou apertando, ó, pra dar o formato que eu quero. Não é difícil, gente, tá bem no meio. E eu tô apertando aqui pra ele ficar do jeito que eu quero. Ah, eu podia cortar e deixar ele chatinho? Pode, mas eu quero ele um pouquinho com relevo. Então, ó, eu deixei ele aqui. Eu deixei aqui e dei uma apertadinha aqui. Que eu quero esse relevo aqui no candelabro do cupcake. Então, vamos lá. Isso aqui. E o do lado? Bolinha, bolinha, compridinho. Aí a gente faz quase uma coxinha, ó. Não é uma coxinha. Ó. Vim aqui. Por quê? Porque eu vou sair com o candelabro aqui do lado. E vou virar, ó. De novo. Quase uma coxinha, ó, não é uma coxinha. Aí eu vou colocar ele aqui do lado e vou virar.
E no que eu vou virar, eu vou achatando aqui. E vou dando o formato que eu quero do candelabro, olha. Deixo aqui chatinho, ó. Porque lembra, a gente vai ter que colocar a vela aqui. Aqui eu vou ter que pintar de dourado, que eu também já ensinei vocês a pintarem aqui no canal. Ah, não deu certo, Simone. Desmanche e faz de novo, é assim. Agora vamos colocar a vela aqui. Eu posso pintar primeiro? Pode, porque aí você não corre risco de colocar na vela, né? Mas aqui, como eu tô mostrando pra vocês, deixa eu pegar um pedaço maior. Nós já vamos fazer a vela, ó. Vamos amassar. Olha como ele ficou por enquanto. Parece um cacto. Aí vamos amassar. Esse aqui eu já vou deixar ela mais retinha. Então eu vou fazer ela aqui. E eu vou cortar o quê? Vou cortar as 3 velas daqui. Certo? Então aqui ela tá mais chatinha, por quê? Porque eu vou colocar uma vela. A gente vem lá com aquele estilete que a gente usa só pra isso. E eu vou cortar as velas. Então eu vou deixar reto aqui uma parte. Vou fazer uma vela maior pra cá e 2 velas menores pra cá. Então eu vou colocar... Vamos fazer as 2 velas menores. Olha, gente, é simples, não tem molde, não precisa. Tá vendo? Corta aqui, ó. Sem molde. Já tem, lógico que depois, se vocês quiserem comprar os moldes, você compra o molde da vela, não tem problema. Já tem, se você procurar no mercado, tem a Bela e a Fera. Mas era um tema que fazia tanto tempo que eu não fazia, e eu não tinha o molde, e vou continuar sem o molde, ó. Aí eu venho lá com a vela aqui. Venho com a outra vela aqui. Ela tá muito grande, que aí você vai medir lá. Corta aqui, ó. Tô cortando aqui, mas o certo vocês podem cortar fora, tá? Pra não marcar a sua pasta americana. Agora eu vou cortar a vela do meio. Eu vou vir daqui mesmo, ó. Vamos ver se esse tamanho tá bom. Ó, você vem lá, erro e acerto. Ela tá muito larga, a gente diminui um pouco. Pra quem conhece o desenho, né, já sabe qual é o candelabro que a gente tá fazendo. O ideal, quando vocês não lembram muito, você deixa um molde perto de você, ou na internet, a figura, para que vocês possam ir seguindo o que vocês estão fazendo. Ainda tá mais largo, gente. É assim, eu reacerto. Por isso que eu gosto de vir aqui mostrar pra vocês como a gente faz. Tem que ter muita dedicação para trabalhar na confeitaria, porque é isso aí. Vou trazer ele pra mim. Eu venho, coloco ele aqui, ó. Ajeito. Porque aqui a gente ainda vai pintar. Aí essa vela tá muito comprida que eu ainda preciso colocar a chama, ó. Vamos colocar a chama aí? Vamos fazer laranja a chama. Ou você tem laranja tingida, ou você coloca um pouquinho de amarelo com o vermelho. A chama também é uma gota. Então, a gente vai aqui, bolinha, 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 compridinho. E você vai colocar aqui, ó. Ah, eu quero menor, Simone. Não tem problema, gente. Faz menor. Ó, pode pôr ali, pode pôr direto. Vem lá. É uma ideia só de como vocês trabalham com isso. Por isso que os nossos vídeos são rapidinhos, para vocês terem uma noção. A gente faz um só, volta o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário, para que vocês façam bem bonitinho aí, tá? E vocês vão falando comigo. Fala se vocês estão conseguindo fazer,
se vocês estão gostando. E eu sei que a vela de vocês vai ficar bem linda. Ó, a gente ajeita aqui a chama. E vamos fazer o outro. Essa da maior, né? Bolinha, 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 compridinho. Bolinha, bolinha, coxinha, né? Aqui é a coxinha. Ó. Aí você vem lá com a chama. Tá vendo? Não é difícil. Agora eu vou pintar aqui. Eu já tenho o dourado aqui pronto. Que é o pó dourado, que eu já falei com vocês, com álcool de cereais. Vou pegar o pincelzinho aqui. Pronto, eu já tenho aqui o meu potinho, que eu uso só pra isso, o meu pincelzinho, que eu uso só pra isso, álcool de cereais com o pó dourado, e eu vou pintar aqui, ó. Ah, e se eu quisesse fazer uma coroa? A Bela pode ter coroa, né? Ela é princesa, então você pode fazer a coroa, não tem problema nenhum. Vai pintar da mesma maneira. Eu já mostrei pra vocês pintando aqui em outras videoaulas. Na Mulher Maravilha, eu sempre tenho aqui. Então a gente não vai perder muito tempo aqui. Só tô mostrando pra vocês como que pinta, ó. Tenho que virar ele pra mim. Eu sempre falo pra vocês que a gente precisa ter um isoporzinho, tá? Nunca faz em cima da base. Porque a gente precisa girar, né? Então, pra quem acompanha o canal, sabe todos os pulos do gato. Pra quem tá vendo pela primeira vez, é só seguir o canal e acompanhar a gente. Eu tenho várias videoaulas aqui, onde a gente põe bastante pulo do gato. E é bom assistir até o final, como eu falo pra vocês. Eu vou sempre falando alguma coisa aqui, né? Ó. Conforme a gente vai fazendo, aí você vira, faz o acabamento bem bonitinho. Ó, do lado. Eu tenho um potinho que eu faço dourado, que ele já tem tampa, então deixo ele tampadinho, bonitinho. Que quando for usar de novo, é só fazer mais um pouquinho. Pronto. E aí, a gente vai fazer a carinha dele aqui. Que a gente vou fazer com a canetinha. Pode ser com glacê, como a gente já falou antes, né? Então, eu tenho aqui o olhinho. E a boquinha. E aí, pra dar um charme, a gente vai... Pega lá daqueles... Aí, pra dar um charme, a gente pega do boleador aqui, ó. Que é aquele conjuntinho que eu falo pra vocês, que vem, que a gente compra aí. E vem um monte. Podia ser só a bolinha, não precisa necessariamente ser esse. Olha, e a gente tem o candelabro aqui. Ah, Simone, eu quero fazer uns detalhes, porque é de época, eu quero que ele fique mais de época, com mais acabamento. Aí você vai, gente, ó. Você vai fazendo os detalhes. Eu ensinei como vocês fazem. Aí, a partir daqui, os detalhes são com vocês. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter tudo igual. Como é a mão, ó, você pode fazer do jeito que você quiser. Ah, se fizer uns riscos aqui, você faz ele trabalhado. É isso mesmo. Só mostrei pra vocês como faz sem o molde, tá vendo? Vamos fazer o vestidinho agora. Então, eu vou pegar o amarelo, ó. E aí, ou você faz com algum molde que você já tenha de vestido e complementa ele pra ele ficar bonito. Ou você vai pegar
na internet o desenho do vestido, vai cortar na folha e depois passar para o acetato. Eu também tenho um vídeo aula aqui de como fazer molde de acetato. Eu tenho um vestidinho aqui, não é necessariamente o da Bella, mas a gente consegue usar ele como modelo, certo? Então eu vou deixar bem fininho, porque não é. Eu vou colocar em cima da base do cupcake. Então eu venho lá, corto, ó, o vestidinho. Aí eu vou fazer as duas mangas. Ó, bolinha, 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 bolinha. Coloco a manga aqui do lado. Bolinha, 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 bolinha. Ah, eu já quero cortar com a manga, não tem problema nenhum. Eu só tô utilizando um que eu tenho. Mas se você vai fazer o molde, você já faz o modelo da Bella, certo? Ó. E o vestido da Bella é cheio de babado. Você pode desenhar o babado, ou você pode fazer o babado, pode fazer com glacê, ou pode ir desenhando assim, ó. Com esse aqui. Ah, pode ser aquele cortador de boca? Pode ser o cortador de boca que a gente usa, inclusive, na cauda da pequena sereia, quando eu ensino o que fazer. Mas eu acho que esse aqui, se você fizer assim, ó, eu acho que ele fica mais bonito, parece mais com como se fosse o babado mesmo, ó. Ah, mas e se eu fizer com glacê? Se você fizer com glacê vai ficar mais bonito ainda. Glacê amarelo e você vai utilizar para fazer a saia da Bella, né? Que ela é toda cheia de babado. Mas se não tiver, não é por isso que não dá para fazer um vestido bem bonito da Bella. Aqui, aí eu vou fazer. Ela tem uma rosa, né, que ela coloca aqui, então a gente vai fazer. Eu vou fazer como se fosse um cinto, ó. Bolinha, 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 compridinho. Mesa. E vou colocar aqui no vestido dela. Aí você corta o excesso. E vamos fazer uma rosa bem pequenininha. Enquanto isso, eu já vou ensinar vocês a fazerem a rosa para colocar no cupcake também. Eu tenho aqui várias videoaulas que eu ensino a fazer rosa. Hoje nós vamos fazer um outro modelo. Bolinha, ó, peguei o vermelho. Vou esticar ele na mesa. Eu vou colocar esse vestidinho aqui. Vamos esticar ele na mesa, ó. Vou amassar ele com rolo. Eu vou cortar porque não precisa ser desse tamanho. Nesse caso aqui, como ele é muito pequenininho, eu vou cortar ele aqui, ó. Ó, uma tirinha. Que eu vou fazer o quê? Eu vou levantar ela e vou enrolar. Ó. É mais ou menos isso aqui. Vamos fazer aqui que eu não vou conseguir de tão pequenininha. Mas vocês vão ver nela maior. Ó, vou enrolar ela aqui. Já deu. Ó. E venho com ela aqui. É bem pequenininho o detalhe, gente. Ah, precisa colar? Não tem problema, você pode colar. Vou fazer ela maior aqui. Então, eu vou cortar aqui. Vou fazer maior pra gente colocar em outra base para cupcake. Aí eu vou enrolar do mesmo jeito que eu fiz lá. Só que aqui eu não posso enrolar assim que ela não vai ficar. Então, eu vou ter que enrolar ela de pé. Ó, venho aqui e vou enrolando. Enrola essa parte, ó, pra baixo. E vou lá enrolando aqui, ó. Tô segurando aqui e segurando aqui. Ó. Sabe quando você vai fazer uma roupa que você tem que prensar ela? Eu acho que é isso assim que chama, ó.
Ó. Ó. Aí eu venho aqui com o que sobrou. O melhor é que seja com a tesoura. Espera aí que a gente vai fazer o outro. Olha aqui a rosinha. Vamos fazer o outro. De novo, gente, mais uma vez. Depois vocês voltam aí o vídeo várias vezes. Aqui vai depender, essa rosa vai depender do tamanho da rosa que você vai querer, tá? Então aqui dá pra fazer sem o secante. Vocês viram, eu só cortei. Aí eu vou pegar ela na mão. Vou começar o primeiro pra baixo, ó. Vou começar o primeiro pra baixo. Tô segurando aqui. Pego na mão e vou começar a fazer o botão da rosa. Ó, virei, seguro aqui, ó, seguro aqui, viro, faço de novo uma prega, é uma prega, né, gente? Me falaram aqui, ó. Aí aqui, e tô segurando aqui embaixo, ó. Ó. Fiz a prega, ó, fiz a prega e trago. Faço de novo, ó. Fiz a prega, segurei aqui e trago. Fiz a prega, ó. Seguro ela e trago. Eu trago aí dando a volta, ó. Tô dando a volta. Faço a prega aqui com o dedo. Tem outras rosas aqui. Essa é só mais um modelo. Ó. E eu venho com a tesoura e corto o excesso aqui. Nunca vai ficar uma rosa igual a outra. Aí eu venho lá com a base amarela. Nesse caso, porque é a Bela, né? Eu não vou fazer as xícaras hoje, porque eu preciso fazer poucos cupcakes. Então, outra hora que a gente estiver fazendo aqui, a gente vem fazer a xícara. Mas, a xícara também é a mesma coisa. Vocês podem pegar o modelo dela na internet e vai fazendo. Mas eu quero mostrar uma outra técnica de como a gente pode copiar o desenho fazendo em cima dele. Então, eu não vou mostrar a xícara hoje. Como são 10 cupcakes, e geralmente, que eu vou fazer, e geralmente a gente faz... Eu não faço tantos personagens quando são poucos cupcakes, porque quanto mais personagens você fizer, você vai perdendo tempo para fazer um, e numa produção você vai fazer 10. Se você vai fazer 10 diferentes, o valor vai ser bem diferente na hora de cobrar. Vocês precisam saber cobrar. Eu tenho aqui videoaula de precificação para vocês saberem o tempo que vocês demoram para fazer um item, é esse tempo que vocês têm que cobrar. Não pode ser todos o mesmo valor. Então, vamos lá. Já fiz aqui a base. Aí eu venho com a rosa. Ó, 2 rosas. Aqui poderiam ser 3 rosas para ficar bonito. E tá pronto o outro cupcake. Depois eu vou deixar aqui no final a foto de como eu montei no cupcake, tá bom? Aqui, se você tiver o glacê verde, ó, eu já tenho aqui glacê verde. Você pode fazer, ó, vem lá, puxa, vem lá, puxa. Você pode fazer, ó, vou fazer aqui, que a rosa ela tem um galinho com 3 folhas, né? Então você vem aqui, você puxou o primeiro, aí você faz um zigue-zague, ó, maior e vai diminuindo. Aí você puxa um outro galinho, vou tirar ela daqui pra vocês verem. Ó, você puxa um outro galinho, aí começa com um zigue-zague grande e diminui. Puxa outro galinho, começa com um zigue-zague grande e diminui. Agora vamos fazer a menininha, que é a Bela, né? Então eu vou pegar o pele, um pedacinho, amolece ele.
é fácil. E aí, a partir daqui, você consegue fazer várias bonequinhas, inclusive as outras princesas, né? Você precisa de um cortador redondo, ó, pra fazer o rostinho. Precisa de um marcador de boca, ou pode ser a colher de café, o que vocês tiverem aí. Mas eu tenho um marcador de boca, que tá aqui. Vamos fazer o cabelinho agora. Ó, cortamos aqui. Vamos pegar o marrom, que o cabelo da Bela é marrom, nesse caso é castanho, né? Tem que deixar tudo no saquinho. Ó, amolece, não pode pegar do saquinho e sair fazendo. Aí você vai ter que cortar do mesmo tamanho que a cabeça. Ó, cortou. Aí você vem com o estilete para fazer essa onda do cabelo. Então você vira. No caso da Bela, ela não é bem no meio, tá? Que ela usa um coque. Então a gente faz para um lado e para o outro. É mais ou menos esse aqui o cabelo da Elsa, sabe? Do Frozen lá. Tem a Elsa, que é a loira, é assim o cabelo dela. Um pouquinho para lá do meio. Ó, daí a gente coloca aqui em cima, do mesmo tamanho que tá o rostinho lá. Colocou aqui. Já dá pra fazer um menininho, né? Se a gente não continuar aqui, faz o rostinho no menininho. E a gente vai fazer o coque dela. Então, um outro pedaço. Ó, bolinha, 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 bolinha. E eu vou prender ele aqui, ó. Venho com o dedo e faço aqui o coque dela. Aí a gente faz o marcador da boca. Ó, vem aqui, marca onde é o meio da cabeça, o marcador da boca. Aí eu tenho o olhinho ainda, que a gente pode fazer de pasta americana ou de glacê. Como eu tenho glacê, eu vou usar o glacê. Porque quando eu começo a fazer as decorações, as modelagens, a gente já deixa o glacê, tudo as coisas prontas. Aí eu venho, ó, um olho, outro olho. Isso é prática, hein, gente? Tem que fazer várias vezes aí. E agora a gente vai colocar essa fita amarela da Bela. Então, você vai pegar um pouquinho lá de pasta americana amarela. Peguei um pouquinho só, bolinha, 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 compridinho. Vai pra mesa pra fazer o laçarote. Aqui é o mesmo cabelo da Cinderela. É a mesma carinha da Cinderela, só que a Cinderela é loira, né? Se vocês olharem lá nos cupcakes, nas coisas das princesas, as duas são bem parecidas. Pronto. Olha aqui. Aí é só fazer essa base de novo do cupcake e colocar a Bela, que é essa aqui, ó. Agora eu vou montar os cupcakes e venho mostrar pra vocês já a foto deles prontos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Volte o vídeo quantas vezes forem necessárias para que vocês consigam fazer, consigam aprender. Eu quero que vocês aprendam, que vocês falem comigo, falem o que tá precisando. Para que sim, a próxima vez que eu estiver fazendo, eu venho aqui mostrar pra vocês. Me dá um gostei e se inscreve no canal, gente. A gente vem com outras videoaulas na próxima semana, tá bom? Então, um beijo, sucesso, tchau!